Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, neste vídeo, nós iremos falar sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, como uma das armas espirituais nessa nossa batalha espiritual que nós enfrentamos aí como cristãos, como servos de Deus. Então, antes de nós irmos para o vídeo, peço para que você que ainda não é inscrito se inscreva nesse canal. Você que já é inscrito, meu muito obrigado por você estar aqui nos acompanhando e que nós juntos possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então, o que é a espada do Espírito na batalha espiritual? É a palavra de Deus, que é a nossa arma de ataque. Nós aqui aprenderemos agora 4 coisas importantes sobre o uso da palavra de Deus, da espada do Espírito Santo na batalha espiritual. A primeira delas é que a palavra de Deus, a espada do Espírito, nos capacita a confrontar e a vencer as mentiras e enganos do nosso inimigo. A Bíblia vai dizer que nós não lutamos contra carne e sangue, que nós lutamos contra inimigos espirituais. E esse inimigo espiritual, ele é chamado na Bíblia como o pai da mentira. Então o diabo, ele vai usar a mentira e o engano para tentar nos parar. Se ele não conseguir nos parar, pelo menos ele vai tentar nos deixar mais lento, mas o objetivo dele é nos parar, nos paralisar, nos deixar fixo em um lugar e fazer com que nós não nos movamos, não cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele quer nos paralisar e ele vai usar muito a mentira e o engano para isso. Mas quando nós meditamos na palavra de Deus, quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós praticamos a palavra de Deus na nossa vida, quando nós priorizamos a palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, nós conseguiremos discernir a verdade do erro, ok? Então, quando nós meditamos, aprendemos, nos aprofundamos, participamos dos cultos, ouvimos atentamente a pregação da palavra, participamos da escola bíblica dominical, quando nós somos ministrados por outros irmãos com a palavra de Deus, nós conseguiremos entender a verdade e isso nos capacitará para nós discernirmos a verdade do erro, a verdade do engano. E o Senhor Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a verdade, ela tem esse poder libertador. A palavra de Deus também, ela revela para nós a vontade de Deus e o propósito de Deus para a nossa vida. Quando nós conseguimos ler a palavra de Deus e entender a palavra de Deus, nós conseguimos entender qual é a vontade de Deus para nós. Qual é a vontade de Deus para nós que somos a igreja do Senhor Jesus aqui neste mundo. Nós vamos compreender que nós não temos nenhum tipo de ligação mais com o reino das trevas, que nós não temos mais nenhum tipo de ligação com este mundo, que nós não estamos aqui para entrar na moda deste mundo, para nós nos moldarmos com os princípios e as filosofias deste mundo. Não, nós entendemos que nós estamos aqui nesse mundo para nós influenciarmos ele, porque o Senhor Jesus disse que a sua igreja, o seu povo, seus seguidores, seus discípulos eram, sal da terra e luz do mundo. Então, como sal da terra e como luz do mundo, nós devemos influenciar este mundo com a verdade do Evangelho. Nem que para isso nós sejamos cancelados, como está agora em moda o cancelamento, nem que nós sejamos cancelados por dizer a verdade. É um privilégio ser cancelado por dizer a verdade. E quando, no que diz respeito à batalha espiritual, o diabo e os demônios, às vezes, eles querem nos induzir a nós realizarmos, fazermos coisas que estão ali fora da vontade de Deus. Mas quando nós conhecemos a vontade de Deus,
quando nós conhecemos o propósito de Deus para nós, para a nossa vida, nós como igreja, como servos de Jesus, nós diremos não, nós rejeitaremos essas propostas, nós rejeitaremos essas artimanhas do inimigo e nós triunfaremos para a glória do nome de Jesus. Outra coisa interessante é que a palavra de Deus ela fortalece a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Então, quando nós meditamos nas Escrituras Sagradas, não somente meditamos, mas nós praticamos aquilo que está escrito nas Escrituras Sagradas, a nossa fé será fortalecida. Muitas pessoas, elas têm assim uma fé frágil, uma fé fraca, uma fé muito oscilante, porque elas não meditam na palavra de Deus, elas não se alimentam da palavra de Deus. Existem muitas pessoas que estão espiritualmente fracas, que estão espiritualmente caídas, que não tem mais vontade de orar, não tem mais vontade de louvar, que não tem mais vontade de exercer o dom que Deus deu a elas, não tem mais vontade de exercer o ministério que o Senhor colocou em suas mãos, porque falta palavra na vida dessas pessoas. Não lê mais a Bíblia, não tem mais tempo de estar em contato com a palavra de Deus, não medita mais na palavra de Deus. Tem muitas coisas ocupando a vida dessa pessoa, tem muitas coisas ocupando a sua mente, tem muitas coisas ocupando o seu tempo, tem muitas coisas ocupando o seu coração, a sua vontade, o seu desejo. E essas muitas coisas acabam que não dando espaço para a palavra de Deus. E aí a palavra de Deus na vida dessas pessoas é sempre colocada para segundo plano. Depois eu leio, depois eu pego a Bíblia, depois eu medito na palavra de Deus. E isso vai fazendo com que a pessoa passe dias e dias sem ter contato com a palavra de Deus. E isso logicamente vai enfraquecer a pessoa, porque nós, conhecendo a palavra de Deus, necessitamos nos alimentar dela diariamente. Nós necessitamos da palavra de Deus diariamente. Então, quando nós meditamos na palavra de Deus, quando nós praticamos aquilo que está escrito, a nossa fé é fortalecida em Deus, a nossa confiança em Deus, ela é fortalecida. Nossa fé nas promessas e na fidelidade de Deus, ela é fortalecida e isso faz com que nós fiquemos firmes. O Senhor Jesus falou em Mateus capítulo de número 7, que é aquele que ouve as suas palavras e as pratica. Jesus disse que ele assemelha essas pessoas a um construtor que construiu a sua casa sobre a rocha. Aí vieram as tempestades, que ali são as lutas, as dificuldades da vida cristã, como as batalhas espirituais. E o Senhor Jesus disse que bateram com ímpeto contra aquela casa e ela se manteve firme porque ela estava edificada sobre a rocha. Mas por que ela estava edificada sobre a rocha? Porque o Senhor Jesus, antes dele falar isso, ele disse: aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam. Tem muita gente ouvindo e não praticando, e é por isso que estão caindo toda hora. Nós devemos ouvir a palavra e praticar a palavra. E em último lugar, a palavra de Deus, ela vai nos capacitar para nós proclamarmos e compartilharmos o Evangelho, que é a verdade transformadora de Deus para o mundo. Então, o diabo, ele quer paralisar a igreja, ele não quer deixar a igreja pregar o Evangelho. Ele não quer permitir que a igreja alcance pessoas com a verdade libertadora de Cristo. Na verdade, o diabo, ele quer fazer com que a mentira se torne uma verdade e a verdade ela passe a ser caracterizada como uma mentira, mesmo ela sendo verdade. Então o diabo, ele tenta a todo momento descredibilizar a mensagem do Evangelho, mostrando que a mensagem do Evangelho não é assim, que nós necessitamos de um Evangelho mais light, que esse Evangelho aí ele é exigente demais,
que esse evangelho ele está errado, Deus nos aceita como nós somos, nós não precisamos mudar, nós não precisamos abrir mão dos nossos desejos, das nossas vontades, dos nossos sentimentos, que nós podemos fazer tudo o que nós quisermos fazer, afinal de contas, nós estamos na graça. É isso aí que o diabo tenta fazer. Mas a verdade do evangelho vem e derruba por terra todas as teses do diabo. Porque o Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.